Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo todo, neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br, para o mundo inteiro ao vivo. Eu gosto de falar toda semana, nós temos telespectadores no mundo inteiro, na Noruega, na Suécia, na Rússia, na Europa Ocidental toda, na África, no Brasil inteiro, no Canadá e nos Estados Unidos, ou seja, no mundo todo. Daqui a pouco chegam os WhatsApps comentando a respeito do programa. Este programa ele tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo em termos de neurologia na nossa região. Neurologia clínica, neurocirurgia, neurologia intervencionista. E do Shopping da Saúde, que tem todos os materiais que nós precisamos em termos de saúde, peso, academia, oxímetro, cama hospitalar, muleta, cadeira higiênica, tudo você encontra no Shopping da Saúde. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Nosso convidado de hoje é o doutor Eduardo Oliveira Braga, o Eduardo Braga. O Eduardo Braga, ele é oftalmologista, ele formou 2 anos na minha frente na faculdade, ele fez oftalmo na UERJ, lá no Pedro Ernesto, depois na PUC do Rio de Janeiro, ele é professor da UEPA, tá? De habilidades médicas, ele foi médico do Betina, do Serviço de Oftalmologia, e junto com o Luiz Carlos Silveira, também nosso colega do Colégio do Carmo, que foi da turma do Eduardo, certo? O saudoso Luiz Carlos Silveira, foi criado a residência médica em oftalmologia no Betina, que já tem 5 anos. Tá? E o Eduardo, deixa eu fazer um comentário só. O Eduardo foi meu contemporâneo de Colégio do Carmo, ele era 2 anos na minha frente e ele era a nossa referência como um aluno de qualidade, como um aluno brilhante, inteligente, sério, correto, ele era a nossa referência. Os professores que davam aula para a gente 2 anos depois dele, sempre o citavam como a nossa... O Eduardo é uma espécie do nosso decano, eu estou falando dos meus colegas, porque um dia desse, a turma de depois de mim, num grupo de WhatsApp, chamou o Eduardo de o nosso decano. Nosso decano. O Eduardo, me sinto orgulhoso de ser amigo dele. Eduardo, primeiro, super obrigado. Eu vou te tratar de Eduardo, nós somos colegas de colégio, então eu vou te tratar de Eduardo. Eduardo, super obrigado por você ter aceito o convite. Eu estou te devendo esse convite faz uns 3 anos, desde que o programa começou. Mas olha, Eduardo, você que é uma das nossas referências em oftalmologia na região, uma das referências de país, fala uma coisa. A gente já começa a ver lá dentro da barriga da mãe. E depois que a gente nasce, o que tem que fazer para a gente continuar vendo bem? Essa é a pergunta inicial e obrigado por estar aqui, Eduardo. Eu que agradeço o convite e eu sempre destaco que o olho ele é um órgão um pouquinho safado e a gente tem que ser mais esperto do que os olhos para garantir a visão. A visão, para nós garantirmos, nós temos que trabalhar, às vezes, no início pelo aconselhamento genético. Por exemplo, um filho de um indivíduo que tenha um tumor maligno de olho, o mais frequente da infância, do recém-nascido, melhor dizendo, que é o retinoblastoma, ele tem 50% de chance de ter um filho com retinoblastoma, que é, apesar dos avanços, de um potencial de cegueira muito grande. Depois passamos pelo pré-natal, onde nós temos que fazer
esse pré-natal de forma bem feita para evitar, principalmente, doenças como a rubéola, toxoplasmose, que são doenças que, via placentária, podem atingir o olho. A criança nasce. Até os 7 primeiros dias, ela deve fazer o seu teste do olhinho, que é feito de acordo com as maternidades, ou com oftalmologista pediátrico, ou até mesmo pelos pediatras. Eles têm capacidade para tal, são treinados para tal. Apesar de ter feito o teste do olhinho, esse teste, alguns sugerem que seja feito e repetido com 6 meses. E, a partir de 1 ano e 6 meses e 2 anos, já nós temos que nos alinhar numa esperteza maior. Por quê? Porque nós temos 2 olhos. E o fato de nós termos 2 olhos não significa dizer que uma criança linda, que a gente acaricia, que a gente brinca, que a gente curte, que ela vê bem pelos 2 olhos. Ela pode estar vendo só por um lado e não pelo outro. Isso se dá principalmente nos casos em que há uma diferença de grau. Por exemplo, um olho tenha 0 graus e o outro olho tenha mais 4 graus, por exemplo. Esse olho de 0 grau é suficiente para que a criança faça tudo e não dê ao adulto qualquer tipo de pista no sentido de duvidar de que ela veja bem. De modo que, a partir de uns 2 anos de idade, 1 ano e meio, já é interessante ver o grau da criança. E aqui, me permita, Eduardo, fazer uma diferença que eu acho que deve ser interessante conhecer, que é a diferença entre grau e função. O que é o grau do olho? Grosso modo, o grau do olho, grosso modo, é o comprimento do olho, o eixo antero-posterior. Se ele é maior, é míope, se é menor, é hipermétrope. Acompanhado da regularidade ou irregularidade da córnea, que se chama astigmatismo. Certo. Como qualquer outro comprimento do corpo, esse comprimento vai sofrer alterações durante o crescimento, durante toda a vida da criança. Então, se nós temos diferenças de graus muito grandes, o que é que acontece? Nós não vemos com os olhos, nós vemos com o córtex visual. Então, é uma atividade cerebral que precisa ser aprendida. Até quando o cérebro quer aprender? Alguns dizem 5 anos, outros dizem 7, há autores que afirmam 9, mas é mais inteligente, eu acredito, que a gente tenha e se baseie numa verdade. Quanto mais cedo a gente cutucar, vamos falar assim, numa linguagem bem coloquial, quanto mais cedo a gente estimular esse córtex visual, mais positiva será a resposta dele e menos chance de nós termos os famosos olhos preguiçosos, que não vão dar problema de visão propriamente naquele momento, mas eles vão implicar o futuro dessas crianças, que amanhã, quando fizerem um teste admissional, não vão ter visão binocular. E, com isso, vai haver um cerceamento daquilo que ele sonha, da profissão que ele deseja. Certo. Não sei se eu me fiz entender, mas o importante é isso. Nós temos 2 olhos e é preciso que, a partir dos 1 ano e meio, 2 anos, a gente já veja o grau. Eu sempre costumo dizer assim, o olho, os óculos estão para os olhos,
porque, como o sapato, estão para os pés. Por quê? Porque o sapato calça o pé no comprimento e na forma. Quem tem hálux e valgus, que é o famoso joanete, seria mais ou menos, grosso modo, o nosso astigmatismo. E o óculos também calça no comprimento e na forma. E esse pé vai crescer, vai merecer sapatos diferentes, e esses óculos também, esses olhos também vão sofrer modificações, e que nós temos que estar vigilantes. Então, eu proponho que se faça o teste do olhinho até 7 dias, se repita pelo menos até os 6, e a partir de 1 ano e 6 meses, nós já comecemos a nos preocupar com o grau. A função é difícil nesses primeiros anos de vida, porque nós não temos a resposta. Quando nós vamos ao oftalmologista e nós dizemos as letras, nós estamos medindo a função. Certo. Correto. Ei, Eduardo, tu chamaste muito a atenção agora, muito mesmo. Eu te confesso que eu sou da área, tá? E eu vou te fazer uma pergunta de colega de colega de rua. A função, eu quero que tu explique bem rapidinho para a gente a função do teste quando a gente nasce. É para ver se a visão é normal? É isso que eu queria saber. Estou te perguntando como vizinho. E explica um pouquinho o que é o olho preguiçoso. O teste do fundo de olho, o teste do olhinho, outros também chamados teste do olho vermelho, ele é um teste grosseiro, no sentido de você ver as transparências e obter um reflexo se essas transparências estiverem normais. Certo. Portanto, você vai atravessando diversas estruturas anatômicas. Não é só para ver a retina, porque, por exemplo, se você tiver uma córnea opaca, até por um glaucoma congênito, você já fica com o teste prejudicado ali. A luz já não se propaga para dentro do olho. A resposta normal de um teste do olhinho é exatamente o reflexo que vem a partir dos vasos da coroide, e exatamente da retina de trás para frente. Certo. Essa é a resposta normal. Mas você, por exemplo, pode tentar penetrar e a transparência barrar no cristalino por uma catarata congênita, onde a rubéola congênita, a síndrome da rubéola, é a causa mais incidente. Certo. Então, isso realmente o teste do olhinho faz grosso modo, a tal ponto que, se dúvida houver, vai ser encaminhado para o oftalmologista. Com relação à função, é exatamente fazer com que esse córtex se trabalhe o mais precocemente possível. E uma das exigências dele, que eu mencionei anteriormente, é o fato de ter, por mais que haja assimetrias de grau, um olho de tamanho diferente do outro, mas que eles se juntem e possam trabalhar conjuntamente a fim de dar uma boa visão para sempre, não é para o dia. Então tá. A pergunta seguinte, Eduardo, como é que a gente traduz olho preguiçoso? Essa uma espécie de desalinhamento entre os dois olhos, é isso? Não, não é um desalinhamento. O olho preguiçoso, na verdade, é chamado de ambliopia, de olho amblíope, né? É um olho que ele é perfeito, tanto do ponto de vista anatômico como do ponto de vista histológico. Ele é perfeito, porém ele não funciona porque não foi estimulado no tempo devido. Certo. Eu, quando dou aula, eu faço um conceito que eu peço para os alunos não publicarem. E eu pego um chumaço de papel, molho, e peço a um dos alunos para jogar no lixo. E eu digo, olha, isso é a atuação, a omissão que nós temos. Nós jogamos no lixo um olho
por falta de cumprirmos esse cronograma de vigilância funcional, vamos dizer assim. Então, se você detecta que um olho está precisando de grau e eles são muito diferentes, você vai passar o grau e talvez até ocluir o melhor dos olhos, para estimular o córtex visual e garantir uma boa função. Perfeito, agora eu entendi, entendi mesmo. Então, a partir dessa chamada de atenção que você está dando, a gente vai ter que cuidar. Você me chamou a atenção agora, Eduardo, a todas as crianças. Eu mexo com muita criança porque eu cuido de cardiopatia congênita e eu não cobro assim da família tanto a avaliação como eu vou cobrar daqui para frente, né? Tanto da família, até de família, eu acho que de familiares. Eu tenho 2 netos que a minha nora já, desde que eles nasceram, que ela está checando a visão dos 2. Tá? E eu acho assim, eu achava que era excesso de cuidado, né? Mas, na realidade, é o que tem que ser feito rigorosamente. Olha, Edu, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou, tá? E essa conversa nem começou ainda. Então, vamos dar um tempinho para a gente continuar já já. Pessoal, só um minutinho que eu já volto com o Eduardo. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa super elucidativa do professor Eduardo Braga. O professor Eduardo Braga, como eu já falei, foi meu contemporâneo do Colégio do Carmo. Um dos maiores orgulhos que eu tenho da vida foi ter sido aluno do Colégio do Carmo. E nós tivemos uma formação fantástica lá, o Eduardo é testemunha disso. Mas, continuando, eu adoro falar do Colégio do Carmo porque foi extensão de casa, né? Quando eu falo que eu estudei, que eu li quase todos os romances da literatura universal quando eu era aluno do Colégio do Carmo, porque me pediam para ler, eu acho isso fantástico. Mas vamos continuar, Eduardo, porque senão a gente vai falar só do Colégio do Carmo. E, Eduardo, agora você já chamou super atenção quando as crianças nascem e toda a atenção que a gente tem que dar logo nos primeiros momentos de vida. E me fala uma coisa, eu vou te convidar para vir daqui a 2 semanas de novo, Eduardo, porque tem um monte de perguntas que não vão dar tempo para você falar, mas eu queria que tu falasse agora do aumento de pressão no olho, né? Que preocupa todo mundo. Fala isso para a gente. Bom, tu estás te referindo ao glaucoma. Ao glaucoma. O glaucoma é a
principal causa de cegueira irreversível no mundo. E ninguém hoje precisa se apavorar. Nós temos várias dicas. Como eu disse, o olho não é um órgão muito confiável. Nós temos que ser espertos, nós temos que ligar o nosso espertômetro. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. O glaucoma não é necessariamente causado por pressão ocular elevada. Nós temos glaucoma de pressão ocular normal. Portanto, o médico ele vai se dedicar no exame oftalmológico ao estudo do seu nervo, quer através da visibilidade dele direta na lâmpada de fenda, quer através, com o auxílio de lentes especiais, quer através de outros exames. O oftalmologista ele tem uma desvantagem, ele não tem direito a estudo patológico. Então, nós temos que usar dos nossos, até das opiniões de outros colegas, né? Que é muito importante, às vezes eles nos salvam, nos dão uma luz, isso é muito bom e gratificante. Mas o glaucoma, ele é uma doença que tem uma perda visual de fibras nervosas, vai diminuindo o campo visual, ele é assintomático. A pressão pode estar normal. E uma das últimas áreas anatômicas que ele atinge é aquela que dá maior visão. De tal maneira que, às vezes, até é difícil para o médico convencer o paciente que ele tenha glaucoma. Por quê? Primeiro, ele não sente nada. Ele não sente absolutamente nada. Segundo, como é que eu tenho glaucoma, doutor, se a minha pressão está normal? Né? E, então, às vezes, nós temos dificuldade, nós temos que mostrar que, uma verdade, se nós não podemos realmente evitar que uma pessoa tenha glaucoma, nós podemos, sim, evitar, pelo diagnóstico precoce, evitar que haja lesão pelo glaucoma. Perfeito, Eduardo. Fizeste um comentário agora que me lembrou um português, numa palestra lá na Universidade do Porto, em 2014, ele falou assim mesmo: depois que nós fazemos 50 anos, nada de bom acontece na vida em termos de saúde. Ou nós nos cuidamos, ou nós vamos morrer cedo, ou termos um monte de doenças antes de morrer. Ele chamou a atenção, eu me lembro que foi até chocante na hora que ele disse: ou nós nos cuidamos, ou nós vamos morrer cedo. E nós vamos ter um monte de doenças em todos os nossos órgãos se nós não nos cuidarmos. Principalmente no mundo atual, nós temos conhecimento, tecnologia e medicamentos para nos cuidarmos. Fantástico isso, Eduardo. Essa chamada de atenção que você deu foi... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em termos de glaucoma, o pessoal opera glaucoma, como é? Diminui? Só por uma curiosidade médica, como faz para diminuir a pressão do olho sem ser só com droga? Você pode usar o laser. Já há, inclusive, escolas que pregam que deve-se começar pelo laser. Eu não sou favorável a essa escola. E a parte cirúrgica. Mas a parte cirúrgica, ela veio, como você falou muito bem, ela veio para ajudar a diminuir uma pressão que não está sendo controlada por colírios, ou mesmo ou por laser. Então, você vai ter que fazer uma cirurgia. Mas o que é mais importante é que a cirurgia, ao contrário de uma cirurgia de apêndice, ao contrário de uma cirurgia de catarata, ela não cura o glaucoma. O glaucoma continua. Certo. De modo que, às vezes, o paciente fica até meio chateado, porque a gente opera o glaucoma e o glaucoma continua, porque ela é uma doença multifatorial. Então,
a dimensão da cirurgia do glaucoma é essa que você mesmo citou, ou seja, ajudar a diminuir o fator de risco da pressão, e que nem sempre a gente consegue por muito tempo, é variado, às vezes não se consegue nem a curto espaço de tempo, porém, é preciso que se fixe para não ser cobrado do médico uma coisa que não é possível ele conseguir curar glaucoma, como é nas outras cirurgias. Fantástico, fantástico mesmo. Essas informações que você deu hoje foram cruciais, eu acho que para todo mundo, Eduardo. Eduardo, estamos no nosso momento final. Considerações finais, né? A gente ainda tem 1 minuto e meio, e dedicatória do programa. Pode dedicar o programa a teu critério. Bom, eu vou dedicar o programa ao meu irmão, José Oliveira Braga, que também foi teu colega, e é meu amigo e irmão de caminhada nesses anos todos. Certo. Considerações finais agora. A gente ainda tem meio minuto. Primeiro, super obrigado, Eduardo. Você chamou a atenção de 2 coisas super importantes, o glaucoma e de criança. É isso, amigo. Concordo contigo. Eu te agradeço o convite e realmente falta muita coisa no sentido de a gente esclarecer, porque a nossa formação, estamos batendo por isso, que nós tenhamos um tempo pedagógico durante as nossas consultas. Isso é vital. Mas, principalmente, para finalizar de uma forma bem simples, para que ninguém saia daqui preocupado, basta um exame oftalmológico por ano e confie no seu oftalmologista, porque ele vai saber se precisar de outras coisas e outros exames, ele vai saber lhe orientar. Mas vá, nem que seja no aniversário, no seu aniversário, no aniversário do seu inimigo, mas vá pelo menos uma vez ao ano no oftalmologista. Perfeito, perfeito, Eduardo. Eduardo, tu tem cadeira cativa no programa, então daqui a umas 2 semanas você volta, que a gente ainda quer falar de catarata. Eu queria começar com cisco no olho. Como é que a gente faz para depois falar de todo o tratamento que hoje se tem quando a gente estuda essa área toda que vocês, principalmente com a tecnologia do mundo atual. Abraço, Eduardo. Nosso tempo acabou. Pessoal, uma semana iluminada para todos e domingo que vem a gente volta. Mais uma vez, Eduardo, obrigado, querido. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Então tá. Tchau, turma. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.